Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas monetárias e crédito. Aqui conosco Fernando Rocha, chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida, iniciamos com as perguntas. Fernando, bom dia. Bom dia, Adriana. Só uma pergunta antes de estar gravando já? Já? Tá, ótimo. Bom dia a todos. Vamos, então, fazer a divulgação das estatísticas de crédito brasileiras para o mês de fevereiro. Só ressaltando que hoje é dia 9 de abril e que a gente, em geral, divulga as estatísticas no final do mês seguinte, de referência, né? Então, nós deveríamos ter divulgado essas estatísticas no final de março, mas elas vêm tendo atraso desde o mês passado. E aqui eu só queria relembrar esse fato, né? Houve uma resolução do Conselho Monetário Nacional número 4.966 de novembro de 2021 que incorporou, né, para o Brasil algumas recomendações e normas internacionais de contabilidade e planejou um período de transição, de adaptação, para que essas novas normas entrassem em vigor a partir de janeiro de 2025, né? Não obstante esse prazo, as instituições financeiras tiveram dificuldades de fazer essa transição para o novo cenário, dizendo que tinham que adaptar muito os seus sistemas contábeis e, além disso, tinha que fechar balanço no final de ano e prestar um conjunto amplo de informações requisitadas pelo Banco Central, né? Com isso, no final do ano passado, as associações de instituições financeiras fizeram um pedido de adiamento, que foi avaliado pelo Banco Central, e vários documentos com prestação de informações ao Banco Central foram adiados, né? No caso do principal documento que gera as informações para as estatísticas de crédito, que se chama documento 3050, ele também sofreu um pequeno adiamento, tanto nos dados para reportar sobre o mês de janeiro, quanto sobre o mês de fevereiro. Mas mesmo assim, com esse atraso, né, a gente tinha com esse atraso que estava previsto na normativa do Banco Central, a gente tinha previsto um impacto que adiaria a divulgação da nota de 28 de março para 2 de abril. Só que as instituições não tiveram condições ou capacidade de cumprir esse prazo adicional, adiaram mais ainda o envio de informações ao Banco Central, e com isso a gente não pôde cumprir o prazo de 2 de abril, precisou adiar em mais uma semana. Estamos divulgando hoje a nota de crédito com os dados referentes ao mês de fevereiro, que a gente deveria ter divulgado em 28 de março, e a gente espera que, na prestação de informações relativa ao mês de março, que deve acontecer ao longo deste mês de abril, o calendário, né, de prestação de informações volte à normalidade e a gente possa manter o padrão de divulgar ao final de cada mês as notas referentes ao mês anterior. Bom, né, com isso, então feito esse esclarecimento, né, passo a comentar. Começo por um dado que não está na nota de imprensa, nas estatísticas da nota de imprensa, mas é um indicador financeiro adicional que o Banco Central passou a divulgar no mês passado, sobre o muro inglês, né? O muro inglês é como a gente chama, como ficou conhecido, aquela norma que limita o total da dívida, né? Do principal da dívida e dos juros acruados em atraso de dívidas não pagas de cartão de crédito, principalmente rotativo, né? Então, a regra do muro inglês ela estabelece um teto de 100%, ou seja, quando o cliente fica inadimplente, o valor original da sua dívida, mais os juros o valor dos juros que incidem sobre a sua dívida, né, sobre o valor original da dívida, não pode ultrapassar 100% dessa dívida. Então a pessoa estava devendo 5 mil reais no cartão de crédito, esses juros vão sendo acumulados sobre aquele valor original da dívida até que cheguem em 5 mil reais, que é 100% do valor da dívida, e depois disso está proibido legalmente de continuar acumulando juros, né? Isso pode ser alcançado no prazo de 3 meses, 5 meses, 8 meses, 10 meses, um ano, dependendo da taxa que a instituição financeira cobrar do seu cliente. Então, esse número é um número diferente do número de taxa de juros que a gente divulga na nota para a imprensa, e como é uma imposição legal, a gente começou a acompanhar esse número, solicitando diretamente para as instituições financeiras que nos informassem todas as dívidas em aberto das modalidades de cartão de crédito
e fizessem a conta, né, um por um, de cada uma dessas dívidas, quanto os juros e encargos acumulados representavam do valor total. Aí eles ordenam isso do menor para o maior e nos informam, e a gente vem desde fevereiro do ano passado divulgando esses dados, né? Então, em fevereiro de 2025, a gente olha a série, né, mensal dessas informações e vê que permaneceu o comportamento esperado de evolução, de elevação, melhor dizendo, né, desse indicador do muro inglês para aquele percentil mais elevado, né? 99% é o percentil que representa, eles indicam todos os seus devedores do menor para o maior, então aquele 1% mais endividado, né, o imediatamente antes do 1% mais endividado, e isso vem crescendo. A cada mês que a gente compila esse dado, a média das 15 instituições financeiras que compõem a nossa amostra, esse indicador aumenta. E isso é o esperado, porque são aqueles clientes com mais dificuldade para pagar, que ficam mais tempo em dívida, e o esperado é que quanto mais o tempo passa, esse valor vai aumentando, e ele se aproxima cada vez mais, na média das 15 instituições, dos 100%, que é o limite, né? Então, para vocês terem uma informação dos últimos meses, né? Em dezembro, esse percentual do percentil 99 era 78,9%, ou seja, na média das 15 instituições financeiras, quem ficava no 99% dos mais endividados de cada uma das instituições, na média, os juros acumulados já equivalia a 78,9% da dívida. Isso passou para 81,5% em janeiro e 82,9% em fevereiro. Quando a gente olha instituição por instituição, e esses dados estão publicados no texto que acompanha a nota para a imprensa, e também numa página específica sobre taxa de juros da internet, que nós desenvolvemos para isso, 3 instituições financeiras já atingiram 100%, né, e já pararam de acumular juros sobre esse estoque, porque bateu no limite legal. Outras 4 instituições financeiras estão acima de 99%, e dentre essas 4 que estão acima de 90%, uma delas está com 99,99%. Se a gente quiser arredondar para uma casa decimal, seria o 100%. Então, nós temos, na prática, 4 instituições financeiras batendo nesse teto de 100% e outras 3 acima de 90%, ou seja, muito próximo disso, né? Então, das 15, 7 já estão, ou já chegaram no nível, estão bastante próximas do nível, né? Mas a gente também tem condições, né, como já tinha na taxa de juros, na página de taxa de juros individualizada por instituição financeira, de observar que tem uma grande diferença nas formas de precificação, né, de cobrança de juros entre as instituições. Nessas 15, que informam os dados do muro inglês, por exemplo, o percentil 99 vai de 54% a 100%, mostrando essa diferença, né, o espectro dessas taxas. E se a gente consegue olhar essa diferença entre as instituições no percentil 99, né? A menor delas atualmente tem 54,1% e a maior tem 100%, a gente consegue ver diferença no comportamento dos clientes também, olhando os 4 percentis que são selecionados, 25, 50, 75 e 100. O percentil 25, que são aqueles clientes que têm uma menor quantidade de juros acumulados sobre a sua dívida original, é caracterizado por devedores que atrasam um período curto de tempo, pagam suas dívidas e saem da conta. Então, é um conjunto que está sempre se reciclando nesse percentil 25. Por isso, eles têm uma taxa estável, né? Essa taxa, a gente está por volta de 5,6%. Então, nos últimos meses, se você olhar, está uma taxa sempre igual, constante, né? Devido à rotatividade desse percentil. E, como eles se endividam por um período curto de tempo, os juros, né, que são pagos, os juros desse percentil 25%, estão, na média, em torno de 5%, 5,5%. Se eles, em relação ao valor original da dívida. Se eles pagarem, esse vai ser o montante que vai ser pago, né? Da mesma forma, a gente pode, no máximo, dizer que entre o percentil no percentil 50, no percentil 75, há uma bem ligeira ou uma pequena tendência de crescimento. A média do percentil 50 de juros 14%, do 75 27%. Então, a gente pode ver que, né, os 4 percentis que nós temos é alguma coisa em torno de 5,5% para o percentil 25,
14,4% para o percentil 50%, 27% para o percentil 75% e aí acima de 80% para o percentil 99%, né? Então, é um comportamento exponencial que mostra que aqueles no percentil 99 são que ficaram mais tempo, né, na dívida e que, para eles, essa medida do muro inglês vai ficando mais efetiva, né? Eu acho que isso permite uma visão mais completa de dados sobre taxa de juros no Brasil, já que a gente tem a taxa de juros das contratações para todas as modalidades de crédito, e a gente divulga na nota para a imprensa o valor agregado delas, a média ponderada de todas as instituições. Na página de taxa de juros por instituição financeira, a gente tem uma média de cada uma das instituições financeiras, e aí, nesse caso, dependendo da modalidade, você pode ter 30, 50 instituições, e esse indicador específico do muro inglês para atender a necessidade de transparência, né, de uma determinação legal, a gente tem uma amostra de 15 instituições numa conta bastante particular, né? Então, você tem um conjunto bastante amplo de informações sobre taxa de juros para os usuários, né, para fazerem as análises e, claro, para os clientes das instituições financeiras também se servirem delas. Bom, passando agora para a nota para a imprensa, os dados de fevereiro, a gente começa com a tabela 1. Na tabela 1, a gente tem as informações do crédito ampliado ao setor não financeiro. Esse crédito ampliado ao setor não financeiro é a medida mais ampla de crédito que a gente tem na economia brasileira, que tem não só os créditos ofertados pelo Sistema Financeiro Nacional, mas também os créditos que as empresas podem captar e o governo podem captar diretamente nos mercados de capitais pela emissão de títulos e também operações com o mercado externo, empréstimos e colocações de dívida no mercado externo. Então, esses 3 blocos dão uma visão bem mais abrangente sobre o crédito. Esse crédito ampliado ao setor não financeiro, ele atingiu 18,8 trilhões de reais em fevereiro. Isso dá mais de 1,5 vezes o PIB brasileiro, 158,1%, né? Quando a gente olha os dados do mês, esse crédito ampliado continuou crescendo, cresceu 1,7%, e como ele tem, dentre os seus componentes, o crédito que o governo geral capta, também no mês de fevereiro, a captação do governo geral foi o fator que mais impulsionou o crescimento do crédito ampliado como um todo, né? Ou seja, o crescimento da dívida pública, que nós tivemos a oportunidade de ver na coletiva de ontem. A dívida pública cresceu nessa métrica 3,6%, né? Mas também as outras modalidades cresceram, o saldo da dívida externa aumentou 1,6% e o dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional cresceu menos, 0,4%. A gente vai ver com mais detalhes esse comportamento do crédito do Sistema Financeiro Nacional na sequência das demais tabelas na nota, né? Nos últimos 12 meses, o crédito ampliado continua também mostrando dinamismo, um crescimento de quase 15% nos últimos 12 meses, e aqui se destacando também os títulos de dívida, que cresceram 16,9%, né? Quando a gente passa para o crédito às famílias, que a gente aí permite excluir o comportamento do endividamento público, né? O crédito ampliado para as famílias, ele soma 6,7 trilhões de reais, o que dá meio PIB brasileiro, né? 56,1% do PIB, cresceu no mês 1,9% e cresce 19,2% nos últimos 12 meses. Ou seja, nessas duas métricas, o crescimento do crédito ampliado para as empresas é maior do que o crescimento do crédito ampliado como um todo, né? Se a gente olha os dados de fevereiro, o principal responsável por esse crescimento foram os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, 3,8%. Então, a gente vai detalhar esse principal componente bastante na evolução do seu saldo, das concessões, qual a taxa de juros esse crédito foi ofertado, como anda a sua inadimplência. Mas aqui, no crédito ampliado, a gente só está comparando o crescimento do saldo do Sistema Financeiro Nacional, dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, de 3,8%, com, por exemplo, o da dívida externa, que cresceu 1,5% no período, né? Os títulos estão estáveis, né? Os títulos de dívida emitidos pelo setor privado permaneceram estáveis no período, o que é um ponto a se observar, porque esses títulos, quando a gente olha os 12 meses, eles são um componente mais dinâmico dos empréstimos para as empresas, e na divulgação passada nós chegamos a mostrar que o saldo total desse crédito às empresas se dividia quase perfeitamente em 3 componentes com a mesma magnitude.
os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, os títulos e a dívida externa, né? Então, quando a gente quer ter uma visão do crédito para a empresa, a gente tem que olhar esses três componentes e tínhamos destacado sempre o crescimento, né, dos títulos privados. Eles permaneceram estáveis no mês, variação zero, mas em 12 meses continuam sendo os mais dinâmicos, né? Enquanto o crescimento do crédito ampliado para as empresas foi de 19,2%, os títulos de dívida somaram 27,5%, e se a gente vê o número em reais, eles contribuíram com mais de 40%, né, do crescimento desse saldo. Então, eles, em 12 meses, permanecem ganhando, digamos assim, market share, enquanto no mês permaneceram estáveis. Isso é um ponto para continuarmos observando nas demais divulgações, né? Se a gente passa agora o foco para os empréstimos do Sistema Financeiro Nacional, as informações a partir da tabela 2 da nota para a imprensa, esse montante que a gente vai analisar agora representa 6,5 trilhões de reais e cresceu aqueles 0,4% que a gente havia mencionado, né? Ele tem quatro formas, ele tem, digamos, duas formas de divisão desse total. A primeira é entre operações de crédito livre e crédito direcionado, e a segunda é separar entre crédito para pessoas físicas e pessoas jurídicas, né? Se a gente olha o crédito livre e o direcionado, a gente vê que esse crescimento que aconteceu no mês de fevereiro foi devido ao crescimento do crédito direcionado. O crédito direcionado cresceu 0,9%, enquanto o saldo do crédito livre permaneceu estável. Então, é uma primeira visão, né, do comportamento do crédito do Sistema Financeiro Nacional. A gente não teve um aumento, né, na parcela do crédito livre, mas sim na parcela do crédito direcionado. Quando a gente olha a separação entre pessoas físicas e jurídicas, os percentuais são similares, né? O crédito de pessoas físicas cresceu 0,4%, pessoas jurídicas 0,5%. Isso permite dizer, e a gente vai olhar isso com mais detalhes, que se a gente segmentar o crédito livre entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, ali que foi o menor dinamismo observado no mês, e a gente vai chegar nas modalidades que cresceram ou as que puxaram para baixo, né, que diminuíram o saldo. Esse mesmo crédito total, quando a gente olha a comparação de fevereiro de 2025 com fevereiro de 2024, o crédito total cresceu 11,8%. Né? Isso é praticamente igual aos 11,7% que houve de crescimento em 12 meses em janeiro, né? Esses 11,8% é o maior percentual desde abril de 2023, né? Então, embora a aceleração desse crescimento tenha sido muito pequena, ele é suficiente para representar a maior taxa desde abril de 2023. O segundo mês, né, de crescimento do saldo, a gente teve uma redução em dezembro, depois cresceu em janeiro, cresceu em fevereiro de novo, o segundo mês de crescimento do saldo, e com isso, esses 11,8%, né, a gente supera aqueles 11,6% que tinham sido o pico dessa série anteriormente, em novembro, né? Mas aqui também a gente pode separar essa evolução em 12 meses pelo crédito de pessoa física, pessoa jurídica, livre e direcionado. E a gente vai ver que se até alguns meses atrás a gente dizia que o crédito permanecia em aceleração, isso era muito claro no segundo semestre, ao longo do ano passado, no segundo semestre do ano passado, e a gente mostrava que em qualquer especificação continuava havendo aceleração desse crédito, né? Agora a gente já tem uma característica mais nuançada. Algumas modalidades estão acelerando, outras não estão, né? Se a gente pega o crédito pessoa física, por exemplo, ele cresceu 12,5% nos últimos 12 meses, ou seja, cresceu mais do que o crédito como um todo. Mas a taxa de crescimento em janeiro havia sido 12,7%. Então, nas pessoas físicas houve uma ligeira desaceleração. Nas pessoas jurídicas, continua o movimento de aceleração. Ela passou de 10,1% em janeiro para 10,7% em fevereiro, né? Então, houve uma aceleração mais significativa, né, do que o total, por exemplo, mas o nível dela ainda é um pouco mais baixo, né? Então, se continuar esse movimento de pessoas jurídicas acelerando, pessoas físicas desacelerando, a gente vai chegar no momento que a taxa de crescimento desses dois agregados de crédito vai estar cada vez mais se aproximando, pode se tornar similar. Mas o importante aqui destacar é que teve um movimento, né, de desaceleração, outro movimento de aceleração, mostrando que quando a gente vê o crédito total, é por isso que ele acelerou pouco ou permaneceu estável. As duas interpretações
A mesma coisa acontece com a taxa de crescimento do crédito quando a gente separa livre e direcionado. O direcionado acelerou, passou de 12% para 12,5% na variação de 12 meses, em janeiro e fevereiro. E o crédito livre está com uma taxa mais ou menos estável, oscilando em 11,2, 11,4, 11,3. Então, na média desse último trimestre, ele está com 11,3 de taxa de crescimento, ou seja, ele está mantendo a sua taxa de crescimento, mas não tem acelerado. Então, a gente tem uma característica mais nuançada desse comportamento em 12 meses. Né? Quando a gente passa para as concessões, que são aquelas novas operações de crédito ofertadas no mês de referência, que no caso é fevereiro, a gente tem que... Eu uso a série com dados ajustados sazonalmente, porque tem muita diferença de mês para mês. As concessões de crédito em fevereiro, depois desse ajuste sazonal, cresceram 1,7%. E aqui também a gente vai ver que esse crescimento foi devido à operação do crédito direcionado, 9,4%. As operações do crédito livre cresceram bem menos, cresceram 0,5%. Né? Se a gente separa entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, o predomínio é das pessoas jurídicas, que tiveram concessões crescentes em 2,6%, comparando com o mês anterior, enquanto as das pessoas físicas caíram 0,5%. Né? Ou seja, também aqui a gente tem uma parcela do crédito com mais dinamismo e outra parcela mais próxima da estabilidade, com variações bem menores. Né? No caso do crédito livre foi mais 0,5%, no caso das pessoas físicas foi menos 0,5%. Esse é o que eu estou tentando dizer em torno, com variações em torno da estabilidade. Nos últimos 12 meses, as concessões crescem 14,8%, ainda um número bastante significativo, nesse caso puxado pelas operações do crédito livre. E aqui a gente pode fazer a vinculação com aquela taxa de crescimento do saldo em 12 meses, né? Porque as concessões em 12 meses a gente soma, ou tira a média, como você preferir, dos últimos 12 meses de concessões e compara com a mesma conta para os 12 meses anteriores. Então, é um prazo bem mais longo. Nesse prazo mais longo, as concessões do crédito livre são mais dinâmicas, né? Elas cresceram 15,6% e as do direcionado 8,7%. Mas se você comparar a diferença desse prazo mais longo, cresceu 15,6%, com o que aconteceu no mês agora, que variou 0,5%, né? Muito menos do que o direcionado, você pode ver ali e aí que é a ligação que eu estava fazendo com a variação em 12 meses do saldo, um menor dinamismo no crédito livre. Né? Isso tudo são informações recentes, né, do mês anterior, deste mês e tal, são coisas para observar o comportamento da série ao longo dos próximos meses. Né? Quando a gente olha as taxas de juros permaneceram em processo de elevação que está de acordo com o ciclo, né, de aperto da política monetária. A taxa de juros das concessões de crédito, ou seja, a taxa de juros média das novas operações de crédito contratadas no mês de fevereiro, ela atingiu 30,5%. Né? Teve uma alta de 0,7 ponto percentual no mês, e quando a gente olha com fevereiro do ano passado, essa alta foi de 2,6 ponto percentual. Né? Com isso, a taxa de fevereiro de 2025 é a maior taxa de juros para a média das operações de crédito do sistema financeiro desde julho de 2023. Em julho de 2023, ela também foi 30,5%, tá? A diferença está na segunda casa decimal. Né? Essa evolução, como é de se esperar, é puxada pelas operações do crédito livre. Né? Eu digo que é de se esperar porque as operações de crédito livre são caracterizadas por uma taxa de juros sem outros parâmetros de definição, sem funding específico, sem tetos definidos. Então, essas operações elas variam mais, flutuam mais e é esperado que façam de acordo com o ciclo de política monetária. Né? Então, nesse ciclo de aperto, a gente tem o aumento das taxas de juros das operações de crédito puxado pelo crescimento do crédito livre. Se a gente olhar em 12 meses, enquanto a taxa de juros como um todo, né, da média de todas as operações, cresceu 2,6 ponto percentual, a do crédito livre cresceu 3,4. Né? Também tem um aumento quando a gente fala das taxas de juros do crédito para pessoas físicas, ela se situou em 35%, com uma alta de 1,2 ponto percentual no mês. Mas, quando a gente olha as pessoas jurídicas, a gente teve uma ligeira redução, né, das taxas de juros, que atingiram 21% e se reduziram 0,4 ponto percentual no mês,
a gente vai ver que está ligado às operações do capital de giro, mas é um movimento ao contrário, né, do que seria de se esperar, né? Mas quando se olha em prazos mais longos, tanto os juros para pessoas físicas quanto os juros para pessoas jurídicas têm crescido. Nos últimos 12 meses, a taxa de juros de pessoas jurídicas aumentou 2,1 ponto percentual e de pessoas físicas 2,7 pontos percentuais, né? Esse movimento também tem sido acompanhado com uma elevação dos spreads. Os spreads bancários, que é a diferença entre a taxa de juros da aplicação, essa que eu acabei de mencionar, e a taxa de juros de captação dos bancos, né? Ou seja, o spread é a diferença bruta entre o percentual que os bancos pagam para captar dinheiro dos clientes e o percentual que eles emprestam dinheiro aos clientes. Esse spread atingiu 19,4 pontos percentuais no mês, com um aumento de 1,1 ponto percentual, né? Em linha com o que a gente está vendo nas taxas de juros, também o spread aumentou. Se a gente olha a inadimplência, que é o último desses blocos para a gente avaliar o crédito como um todo, né? A gente já falou dos saldos, depois das concessões, taxa de juros, agora a inadimplência. A inadimplência do crédito total atingiu 3,3% em fevereiro, que é um percentual baixo, né? Ela variou 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior, né? Passando de 3,2% para 3,3%. É uma variação muito baixa, próxima da estabilidade, e quando a gente olha o resultado em 12 meses, ela está estável, né? Então, comparando esse crescimento de 0,1 ponto percentual no mês, mas permanecendo estável nos últimos 12 meses, eu acho que a gente pode dizer que, assim, não tem muita novidade nos dados agregados de inadimplência, eles permanecem estáveis em percentuais baixos, né? Mas se a gente olhar a comparação com o crédito livre direcionado, pessoas físicas e pessoas jurídicas, essa variação de mais 0,1 ponto percentual vem do crédito livre e do crédito a pessoas jurídicas, né? No crédito livre, ele registrou uma inadimplência de 4,5% ao mês, né? É esperado que a inadimplência do crédito livre seja mais alta do que o crédito total, porque o crédito total é uma média entre o crédito livre, que tem uma inadimplência mais alta, e o direcionado, que tem uma inadimplência bem mais baixa. Essa inadimplência do crédito livre cresceu os mesmos 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior, mas em 12 meses tem uma redução de 0,1 ponto percentual. Então, a minha avaliação é que há uma ligeira flutuação ao redor do mesmo ponto, mostrando que a inadimplência permanece estável, né? Se a gente olhar para pessoas jurídicas, que foi aquele outro agregado que eu destaquei, que cresceu também 0,1 ponto percentual, ele passou de 2,2 para 2,3. Né? Já a pessoa física ficou estável em 3,8 a inadimplência, né? Então, com esses números, a minha avaliação é que, então, a gente não tem nada de novo na inadimplência, que permanece estável e com valores baixos, percentuais baixos, melhor dizendo. Agora, eu vou passar para olhar as modalidades do crédito, ver quais são os principais destaques das modalidades do crédito. Na pessoa jurídica, eu selecionei as operações de capital de giro e, em seguida, nas pessoas físicas, o crédito consignado, não consignado e o cartão, né? Então, nas pessoas jurídicas, só lembrando, o saldo de pessoa jurídica cresceu 0,5% no mês, 10,7% em 12 meses. Se a gente olha o PJ livre, ele cresceu 0,1% no mês, ficou praticamente estável. Isso reforça aquele ponto que eu tinha dito, que na separação do livre e direcionado, quem cresceu foi o direcionado. E quando a gente olha o livre, separando em pessoa física e pessoa jurídica, a gente vai ver que o crescimento foi baixo nesse mês de fevereiro. A pessoa jurídica variou 0,1, a pessoa física 0, ambas no crédito livre, né? Então, valores muito próximos da estabilidade. Mas, mesmo assim, o crédito livre para pessoas jurídicas cresceu 9,8% nos últimos 12 meses e acelerou em relação ao percentual de janeiro, que era 9,6%. Vamos lá, capital de giro. O capital de giro é a modalidade mais significativa em termos de saldo do crédito livre para pessoas jurídicas. E ele teve um pequeno aumento no mês, 0,2%, né, assim, alinhado com aquele 0,1% do crédito livre para pessoas jurídicas como um todo. E como ele é a maior parcela, a gente pode dizer que esse crescimento baixo foi devido ao comportamento de um crescimento baixo também no capital de giro. Mas o capital de giro é importante, na minha avaliação,
porque ele apresentou dois comportamentos distintos entre as suas duas principais modalidades, que é as operações de curto prazo e as operações de longo prazo. As operações de curto prazo, que são aquelas abaixo ou até 365 dias, elas permanecem numa expansão forte, crescendo forte. E as operações de longo prazo, que são aquelas acima de 365 dias, tiveram uma redução nos seus saldos, né? Então, a gente tem as operações de curto prazo tiveram um aumento nos seus saldos de 7,9% e as operações de longo prazo uma redução de 1,1%. Se a gente olha nos últimos 12 meses, isso também se mantém. O crescimento das operações do capital de giro de curto prazo nos últimos 12 meses é de 84%, enquanto as de longo prazo tem uma ligeira queda no seu saldo de 4,4%, né? É claro que pode haver mudança de modalidade, as instituições financeiras começarem a oferecer condições mais atrativas numa determinada modalidade, as empresas irem buscar crédito nessa modalidade específica. Então, pode haver um pouco de troca das operações entre capital de giro de longo prazo saindo para o curto prazo, mas o principal fator nos parece que é as empresas buscando outras formas de acesso a crédito que não essa forma, digamos, mais tradicional de capital de giro de longo prazo, por exemplo, emitindo títulos no mercado doméstico, né? Então, uma possibilidade de substituição das operações de crédito do Sistema Financeiro Nacional nessa modalidade por as emissões de títulos privados ou securitização de títulos, nesse caso. Então, por isso que é importante, além da análise dos créditos do Sistema Financeiro Nacional especificamente, olhar o crédito ampliado para empresas como um todo, que é quase o triplo desse montante do Sistema Financeiro Nacional, né? Mas com isso a gente mostra que na principal modalidade, né, ela teve um crescimento baixo porque tem uma parcela que está crescendo bastante mais forte e uma outra que tem uma ligeira redução nos saldos. Esse comportamento é similar também se a gente olha as concessões. Nas concessões de crédito, a gente vê que as concessões totais subiram 24,5% no mês, em relação ao mês anterior, que é um crescimento bastante expressivo. E esse crescimento aconteceu todo por causa das operações de curto prazo, que tiveram crescimento acima de 50% no mês. As de longo prazo caíram 2,2%, né? Esse cenário mais ou menos se repete quando a gente olha as operações, as concessões nos últimos 12 meses. E aqui a gente tinha mencionado uma queda, né, nas taxas de juros das operações de pessoas jurídicas. Eu acho que um dos principais determinantes está aqui. As taxas de juros das operações de capital de giro reduziram 1,4% no mês, 1,4 ponto percentual no mês, atingiram 24,5%. E essas quedas ocorreram tanto no capital de giro de curto prazo quanto de longo prazo, com mais destaque, com mais ênfase no capital de giro de curto prazo, ou seja, uma modalidade que está tendo um crescimento mais acelerado e onde principalmente ocorreu a redução das taxas de juros. Possivelmente, isso significa que tem um novo pool de devedores nessa modalidade, com perfil de risco menor, ou seja, pode acontecer de tanto as instituições financeiras terem novas instituições financeiras disputando esse mercado e puxando os juros para baixo de forma concorrencial, quanto novas empresas entrando nesse mercado para buscar capital de giro, né, no mercado de curto prazo, com melhor perfil de risco, também reduzindo as taxas, né? É como se isso fosse um impacto de um efeito saldo, não necessariamente de taxas nessas instituições. Também teve um pequeno aumento na inadimplência no mês, de 0,2 ponto percentual, e chegou a 4,4, né? E se a gente olhar a inadimplência dessa modalidade, a gente vê que ela caiu muito em dezembro, voltou um pouquinho em janeiro, voltou um pouquinho em fevereiro, continua ainda abaixo do que era antes da queda de dezembro. Então, assim, podemos ficar olhando a inadimplência dessa modalidade, mas me parece que ela está em linha com o seu próprio histórico, né? Se a gente passa para as operações de crédito livre para as pessoas físicas, né? Só lembrando, elas cresceram 0,4 no mês, o conjunto das pessoas físicas, e o livre para pessoas físicas ficou estável, né? Então, essa estabilidade, também da mesma forma como a gente viu no capital de giro, por exemplo, ela decorre de um crescimento de modalidades não rotativas e uma redução nas modalidades rotativas. Isso aparenta ser uma coisa boa, ou seja,
crédito livre para pessoas físicas, que permaneceu estável, ele foi, digamos assim, puxado para baixo pela redução, né, no saldo das operações rotativas, enquanto as não rotativas tiveram um aumento, né? Isso parece melhorar o mix dessas modalidades do crédito livre para pessoas físicas. A principal modalidade não rotativa que tem no crédito livre para pessoas físicas é o crédito consignado, seguido do não consignado, né? Então, começando pelo consignado, os saldos aumentaram 0,7% no mês, puxado pelas operações vinculadas aos beneficiários do INSS, que cresceram 1,4%. Esse maior dinamismo das operações com beneficiários do INSS a gente já tem visto há algum tempo, tanto que se a gente olhar o crescimento em 12 meses, ele também aparece, né? O total do consignado cresce 7,9%, o do INSS cresce 12,4%, enquanto dos servidores públicos 5,6%, né? Então, o comportamento do mês também é uma coisa que a gente vê nos últimos vários meses, né? Quando a gente olha as taxas de juros do consignado, elas ficaram estáveis no mês e em 25,1%, né? Em 12 meses, elas subiram 1,3 ponto percentual. Ou seja, mesmo elas ficando estáveis no mês de fevereiro, quando a gente olha os últimos 12 meses, ela também tem uma tendência de crescimento, que é a tendência que a gente tem visto no conjunto das taxas do crédito bancário, também seguindo o ciclo de política monetária. Quando a gente olha para a tabela de inadimplência, a gente vê uma estabilidade na inadimplência das operações do crédito consignado, né, em 2,3%, mas é interessante destacar não só que, assim, como vocês sabem, o consignado tem 3 modalidades: os beneficiários do INSS, os servidores públicos e os trabalhadores do setor privado. Essa modalidade de trabalhadores do setor privado é a menor quantitativamente, mas quando a gente olha na inadimplência, ela é a maior, ou seja, não só ela tem uma taxa muito acima da média, 9,1%, quanto a média é 2,3%, mas enquanto no total houve uma redução de 0,1 ponto percentual, que eu chamei de estabilidade, no caso específico dos trabalhadores do setor privado, houve um aumento na inadimplência de 0,3 ponto percentual, mostrando que mesmo dentro do consignado temos comportamentos diferentes entre submodalidades, né? Já no não consignado, que é aquele crédito para pessoas que não têm condições de consignar o pagamento das suas operações de crédito, né? E por isso é uma operação de crédito com menor nível de garantias, ou sem garantias, se nós preferirmos. O crédito pessoal não consignado também continua bastante dinâmico. A gente teve um crescimento de 1,4% no mês, crescimento de 21,4% em 12 meses, mas com uma diferença muito grande no nível da inadimplência. A inadimplência, por exemplo, é de 6,7%, e no nível de taxa de juros, né? Exatamente pelas qualidades, embora sendo um crédito que possivelmente tenha a mesma finalidade, ele tem características operacionais distintas que se refletem nessas duas variáveis, né? Começando então pela taxa de juros. Enquanto a gente viu a taxa de juros do crédito consignado como um todo de 25,1%, no não consignado a taxa média chegou a 105,9% no mês, né? Elas cresceram bastante, 6,1 ponto percentual, e são as maiores desde fevereiro de 2020. Lá em fevereiro de 2020 eram 106,6%, agora 105,9%. No caso da inadimplência, enquanto a inadimplência do consignado é de 2,3%, aqui ela é praticamente o triplo, né? 6,7%, cresceu 0,2 ponto percentual no mês, né? Por fim, a última modalidade é o cartão de crédito, né? O saldo do cartão de crédito caiu 1,2% no mês. Essa é aquela parcela do rotativo que reduziu e puxou o comportamento do livre pessoas físicas para a estabilidade. E o total de concessões do cartão de crédito no mês de fevereiro, mesmo com essa redução, atingiu 606 bilhões, né? Desses 606, 76%, ou seja, mais de 3/4, são operações do cartão de crédito à vista, né? 463 do total de 606. E foi no cartão à vista que houve a redução, principalmente a redução de 2,2% no saldo, e que isso pode ter a ver com o fato de fevereiro ser um mês menor do que janeiro. Fevereiro tem 2 dias úteis a menos do que janeiro,
e possivelmente uma parcela, uma grande parte desses gastos com cartão à vista são de pagamentos, de transações, e se você considerar que são transações diárias, né, tendo menos dias, é provável esperar, deve-se esperar que se reduza mesmo, né? As operações do crédito parcelado com juros e do cartão rotativo, né, que não necessariamente tem essa questão, né, dos pagamentos diários e tudo, elas cresceram no mês de fevereiro, 1,6% parcelado e o rotativo 2,6%. Né? Nos últimos 12 meses, né, que já anula esse efeito que eu mencionei do mês de fevereiro, o saldo do cartão de crédito cresceu 13,5% e as operações de crédito à vista crescem acima disso, crescem 15,1%. Né? E se a gente olhar a variação em reais dos saldos em 12 meses, o saldo do cartão de crédito à vista é responsável por 84%. O crescimento do saldo do cartão de crédito à vista é responsável por 84% do crescimento do saldo das operações totais de cartão de crédito. Né? Então, acho que isso mostra bem como é o dinamismo dessa modalidade. Por fim, as taxas de juros do cartão de crédito rotativo permanecem, grosso modo, sem novidades, né? Teve um aumento no mês de 9,6 ponto percentual, a taxa foi a 450% ao ano, continua, em termos qualitativos, aquela mesma análise que a gente sempre faz, que são taxas de juros elevadíssimas, significando uma linha de crédito que não deve ser utilizada pelos clientes. Os clientes que conseguirem antecipar uma eventual escassez de recursos, uma necessidade emergencial, né, de recursos, eles podem ter acesso, muito provavelmente, a outras linhas de crédito nas instituições financeiras, no seu banco ou em outros bancos, e devem buscar evitar o uso do cartão de crédito, né, nessa modalidade rotativa, que significa aquela fatura de cartão de crédito que não foi paga integral ou parcialmente no vencimento seguinte. E, se não houver jeito, né, devem buscar sair dessa linha de crédito o mais rápido possível, buscando a negociação, buscando a sua instituição financeira ou outra instituição financeira para obter operações de crédito com melhores condições. Né? Então, uma última informação, que é um indicador interessante que a gente divulga na tabela 27 da nota para a imprensa, é um par de indicadores de endividamento da família e comprometimento de renda. Né? O endividamento ele compara a renda total da família com o saldo total da sua dívida, e o comprometimento de renda, ele compara também a renda da família com aquilo que você vai pagar mensalmente de principal e juros da dívida. Né? Então, o endividamento das famílias, que, de novo, é o saldo total dos empréstimos das pessoas físicas dividido pela sua renda anual, esse endividamento das famílias atingiu 48,7%, ou seja, o saldo das dívidas é um pouco menos do que a metade da renda anual. Isso não quer dizer que é isso que a família paga anualmente, né? Isso é o saldo total da dívida, que pode ter tanto operações curtas, né, com vencimentos mais curtos, quanto operações muito longas, como é o caso das operações de crédito imobiliário, que tem vencimento de 15 anos ou mais. Né? Mas então esse endividamento das famílias atingiu 48,7% no mês de janeiro, ele aumentou 0,3 ponto percentual no mês e chegou ao maior valor desde maio de 2023. Em maio de 2023, essa relação era 48,8%. No caso do comprometimento de renda das famílias, né, que, de novo, é o quanto em média, né, uma família paga de principal mais juros dos seus empréstimos bancários dividido pela renda mensal da família, esse comprometimento de renda atingiu 27,3% em janeiro e também cresceu 0,3 ponto percentual no mês. E, de uma forma similar ao que a gente viu no endividamento, esse 27,3% é o maior valor da série também desde 2023. Naquele caso era maio, agora em julho. Em julho de 2023, a gente também teve um valor de 27,3%. Então, acho que a gente fez um bom panorama conjunto das informações que estão na nota de crédito. Isso é o que eu tinha planejado apresentar para vocês aqui hoje. Devolvo a palavra para a Adriana, e ela pode organizar a sessão de perguntas que vocês possam ter. Muito obrigado. Obrigada, Fernando. Quem quiser fazer alguma pergunta, basta clicar na mão que está disponível na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar, nome e veículo que representa. Vamos iniciar com o Gabriel. Gabriel, bom dia.
Pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Sim, bom dia. Bem Adriano, baixinho. Aproxima bem mais aí do baixinho. microfone, né? Beleza. Melhorou. A minha pergunta é sobre a relação entre a taxa média de juros e a inadimplência. Enquanto a taxa média vem subindo já nos últimos meses, a inadimplência se mantém estável, acho que desde do fim de 22. Eu queria saber se tem alguma explicação de metodologia, de repente o estoque ali, a conta da inadimplência, o estoque vem crescendo, ou enfim, qual que é a relação entre essas duas coisas? A gente pode esperar a inadimplência subindo por causa das taxas subindo também. Obrigado. Opa, como o Gabriel levantou a bola, né? E aí pediu explicações metodológicas, é sempre uma boa oportunidade da gente falar isso. O que é a inadimplência nas estatísticas de crédito? Não, as estatísticas de crédito especificamente, não está inadimplente aquela pessoa que, vamos dizer, por exemplo, assim, esqueceu de pagar a operação de crédito que venceu, uma parcela, né, do crédito que venceu na semana passada e pagou nessa semana, né? É claro que esse cara atrasou o pagamento, vai pagar um pouquinho de taxa de juros e tal, mas a inadimplência nas estatísticas de crédito tem uma classificação muito precisa, uma definição muito precisa, né? São aquelas operações de crédito que estão em atraso no vencimento de qualquer uma das suas parcelas acima de 90 dias, né? Então, a gente tem uma gradação, se eu posso dizer assim, nas operações de crédito para chegar na inadimplência, né? Tem aquelas operações que as pessoas pagam no vencimento, essas operações, digamos assim, estão ok, seguem o curso normal. Tem algumas operações que são pagas com algum nível de atraso. Se esse atraso for, por exemplo, de até 15 dias, né, e no momento que ele for pago, né, se esse atraso não for maior do que 15 dias, ele se junta àquele grupo das operações que estão no seu curso normal, embora o cliente vá pagar um determinado montante de juros por esse tempo de pagamento posterior ao vencimento. Entre 15 e 90 dias, essas operações estão em atraso, né? Elas estão atrasadas no seu vencimento, pela classificação que nós utilizamos para as estatísticas de crédito. E acima de 90 dias, elas estão inadimplentes, né? Então, existe um lag, né, temporal, uma diferença temporal entre o cliente não efetuar o seu pagamento daquela operação de crédito e a operação estar inadimplente, né? Aí, eu acho que é importante entender isso, né? Segundo ponto é que há uma operação inadimplente, digamos assim, que o banco ofertou um crédito para uma empresa, a empresa entrou em dificuldade, não conseguiu pagar aquela operação de crédito, no limite essa empresa faliu e aí não vai conseguir pagar mesmo. Essa operação inadimplente ela não vai ficar para sempre sendo registrada como operação de inadimplente na nossa estatística mês a mês, porque há um conjunto de regras para que o banco dê baixa dessa operação, ou seja, ele não considera mais aquela operação ativa, ele tira a operação do seu saldo de crédito, portanto, ela sai da inadimplência também. E aí o banco vai executar o cliente ou outras coisas. Então, a inadimplência, ela começa com um atraso de 90 dias e ela se encerra em algum momento no futuro, quando tem um evento que faça a operação ser baixada a prejuízo, ou então após 180 dias. Então, esse é o limite do que nós temos de inadimplência. Depois, não é que a operação saia só da inadimplência e melhore o perfil do crédito. Não, ela sai tanto do saldo do crédito quanto da taxa de inadimplência. Então, a inadimplência ela tem um período para começar, depois que essa operação deixa de ser feito pagamento no vencimento, e ela tem um período para terminar também, né? Mas, como nós estamos já há algum tempo no ciclo de aperto monetário, eu acho que essa característica específica da inadimplência não está afetando a comparação, né? Digamos assim, se nós tivéssemos um ciclo de aperto monetário iniciado, sei lá, em janeiro, assim, a gente poderia dizer, talvez não tenha dado tempo e tal, mas eu acho que a gente tem uma situação
em que eu acho que o nível estável da inadimplência não decorre das suas características específicas de como a gente mede, das características próprias como a gente mede a inadimplência. A gente tem visto um crescimento da taxa de juros, a gente pode, durante um momento de aperto de taxa de juros, principalmente se a gente tiver outras variáveis, como o comportamento da economia, se ela está acelerando ou desacelerando, como é que está o comportamento da massa salarial, se continua crescendo ou diminuindo, o comportamento do desemprego, são vários fatores para a gente analisar para buscar explicar essa relação entre taxa de juros e inadimplência. Eu acho que não é uma relação direta, assim, ela é uma relação importante, mas não é uma relação direta, né? Então, comentar aqui alguns fatores. Por que essa relação pode ser indireta? Você pode ter contratado uma operação de crédito consignado, por exemplo. Essa operação foi definida 2 anos atrás. Então, ela está contratada a uma determinada taxa de juros. E essa operação vai se encerrar com essa taxa de juros. Ela não é uma taxa de juros flutuante, né? Então, ela é uma taxa de juros fixa. Então, aquele crédito que você contratou lá atrás, se a taxa seguir o ciclo de política monetária, com taxa de juros mais baixas, você vai levar ele até o vencimento. Se essa operação vencer e você for renovar agora, ou você for repactuar agora, você vai ter juros mais altos, né? Então, esse próprio comportamento de taxa de juros, que são prefixados, no sentido que são definidos no momento da contratação, ele deve ser levado em conta também. As taxas de juros de política monetária estão crescendo, as taxas de juros das concessões novas feitas a cada mês também estão crescendo, e mesmo o ICC, que mede o conjunto de taxas que estão em aberto, o conjunto das taxas das operações que estão em aberto na economia brasileira também está crescendo. Mas cada uma das operações, né, teve a sua taxa, e a gente pode ver que o prolongamento de taxa de juros vai atingindo cada vez o prolongamento de taxas de juros mais elevadas vai atingindo cada vez novas safras de concessão, vai puxando a taxa média desse ICC para cima e vai atingindo um conjunto maior de clientes, né? Então, esse é um fator do impacto talvez indireto da relação entre taxa de juros e inadimplência. Eu acho que você não deve esperar que elas tenham uma correlação perfeita e sigam sempre juntas, né? O segundo ponto são as condições gerais da economia. Se a economia está em aceleração, ou se ela permanece em crescimento, se ela passou a desacelerar, isso é uma avaliação que tem que ser feita também, que tende a impactar na inadimplência, e o canal mais direto para impactar na inadimplência é o canal do mercado de trabalho. Se o nível de empregos, se continua havendo geração de empregos, né, a taxa de desocupação permanece baixa, o nível de geração de empregos permanece alto, isso é um fator, especificamente no caso, mais diretamente no caso das pessoas físicas, mas também impacta as pessoas jurídicas, que contribui para segurar a taxa de inadimplência. E uma outra forma, até mais direta, no caso das pessoas físicas, são os salários, né? Se essa remuneração continuar crescendo, a gente tem uma determinada razão, uma variável que ajuda a explicar a taxa de inadimplência mais baixa. Então, acho que esses fatores todos têm que ser ponderados, porque a gente tem visto nos dados o crescimento da taxa de juros aparece bastante claramente nas estatísticas de crédito, e as taxas de inadimplência estão estáveis, o que é bom, né? Tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, estáveis em níveis baixos. Adriana, com você. Obrigada, Fernando. Gabriel, você tem mais alguma pergunta? Eu vou abrir seu microfone. Não, ele baixou a mãozinha. Cícero, bom dia. Oi. Oi, Cícero. Agora sim. Bom dia, Rocha. Bom dia, Adriana. Tudo bem? Tudo bom? Cícero Cotrim, do Broadcast. Eu queria fazer uma pergunta em relação a uma comunicação que o Copom vinha trazendo, falando de que havia sinais incipientes de alguma inflexão no mercado de crédito. Queria saber se isso já é demonstrado por essas estatísticas de crédito, se é uma coisa que dá para a gente dizer que elas já apontam nesse sentido. Obrigado. Bom, aí nós temos dois pontos a ressaltar. O primeiro é
E a avaliação do Copom, ela vai ser reavaliada a cada reunião do Copom, né? Então, essa avaliação do Copom, ela é tirada das estatísticas, das informações, dos dados que são apresentados pelas equipes técnicas do Banco Central a cada reunião do Copom e da própria avaliação, né, que o Copom faz a partir desses dados e de outras fontes de convencimento. Então, eu acho que a gente tem que esperar a próxima reunião do Copom para ver qual avaliação eles vão comunicar a partir daí. O segundo comentário é que hoje vocês estão tendo acesso a um conjunto de dados, né, que o Copom não teve acesso na última decisão. Então, é um conjunto de dados bastante amplo que vocês podem olhar o comportamento das séries de saldo, de concessões, quais agregações são mais vinculadas a essa pergunta que você quer saber. Então, tem um conjunto de dados para ser analisado, né, e comparado com o volume com a quantidade, né, e a qualidade das informações que estavam disponíveis na última reunião do Copom, e aí vocês podem tirar as suas próprias conclusões, vocês, como a imprensa, as suas fontes, os analistas de mercado, todos eles, né? Então, o Copom vai, se achar útil, se achar necessário, atualizar sua avaliação a cada uma das reuniões, esse é um processo natural. E a segunda, entre as reuniões vão saindo novas estatísticas, né, como essa estatística de crédito hoje, que são utilizadas pelos analistas para tirar suas próprias conclusões ou para tentar avaliar qual será a posição do Copom na próxima reunião. Mas eu, pessoalmente, não tenho avaliação a fazer a esse respeito. Obrigada. Fabiano, com você. Obrigada. Sem perguntas até o momento. Aguardamos um pouquinho. Ok, podemos encerrar por aqui. O Banco Central, o Departamento de Estatísticas, a assessoria de imprensa estão sempre abertos a qualquer momento que vocês tiverem alguma dúvida, estiverem analisando os dados, ocorreu alguma dúvida que não tinha surgido agora, é só entrar em contato com a assessoria de imprensa, a gente busca atender o mais rapidamente possível. Eu só queria, então, agradecer a todos pela participação nessas duas notas de ontem e de hoje, atrasadas, né? Espero que a gente regularize isso agora nas notas do mês de abril. Então, a gente vai divulgar um conjunto de notas no mês de abril, do balanço de pagamentos, das operações de crédito, das estatísticas fiscais, referentes ao mês de março, e eu acho que a gente volta à normalidade. Então, muito obrigado a todos, boa semana. Obrigada, Fernando. Obrigada a todos. Um bom dia.